Boa tarde a todos. É com imensa alegria que retornamos a essa casa abençoada, agradecendo em nome da USE Municipal de Santo André, lembrando que a USE não é uma casa espírita, mas sim a somatória das casas e instituições espíritas da nossa região, que tem como tarefa principal a união das sociedades espíritas, através de palestras, seminários, cursos, aonde não tem como meta interferir nos trabalhos das casas espíritas, mas contribuir com informações e, principalmente, na terça-feira dessa semana, tivemos na Câmara Municipal de Santo André, na homenagem a Allan Kardec, uma homenagem solene. Porque na quinta-feira nós comemoramos mais um aniversário do nascimento de Hippolyte Léon Denisard Rivail, que nós conhecemos com o pseudônimo de Allan Kardec, que trouxe-nos a codificação da doutrina dos espíritos, que a 18 de abril de 1857 em Paris, trouxe-nos a primeira obra com o título O Livro dos Espíritos. Portanto, pedimos licença para que as nossas melhores vibrações possam alcançar o codificador da doutrina dos espíritos, Allan Kardec. E ainda ontem comemoramos também o dia de Francisco de Assis e comemoraremos dia 12 de outubro, o dia de Nossa Senhora Aparecida. Estamos destacando esses itens porque na visita do Papa ao Brasil, o Papa Francisco, conta-nos Divaldo Pereira Franco, que esteve domingo na creche Amélia Rodrigues, e quando ele caminhava pelas ruas do Rio de Janeiro e passou em frente a uma igreja evangélica, Assembleia de Deus, pediu que parasse a comitiva, ele desceu, pediu licença ao pastor daquela igreja e convidou para rezar um Pai Nosso junto, fazendo lembrar o ensinamento de Jesus de Nazaré. Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então, faz necessário os momentos que estamos atravessando de relembrarmos o jovem Nazareno, que não condenava, não criticava e acolhia a todos. Portanto, vivemos um processo de transição planetária, onde o amor e a união são ferramentas importantíssimas para que possamos finalmente amarmos uns aos outros. Allan Kardec, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6º, que tem como título O Consolador, no item Instruções dos Espíritos, vai destacar: Espíritas, amai-vos uns aos outros, este o primeiro ensinamento, e instruir-vos, o segundo ensinamento. Então é importante que possamos amarmos uns aos outros, mas principalmente deveremos nos instruir através do estudo, da reflexão das obras vindas por Allan Kardec. A USE Municipal de Santo André também tem uma tarefa interessante, que através da Semana Espírita leva a doutrina dos espíritos além das paredes das casas espíritas, dando oportunidade para aqueles que não conhecem a doutrina consoladora possam conhecê-la. O tema que a USE está sugerindo para esse mês, para os nossos estudos e as nossas reflexões, podemos encontrar na terceira parte de O Livro dos Espíritos, que tem como título As Leis Morais, o capítulo 8º, que fala sobre a lei do progresso. Procuraremos aqui dividir a lei do progresso em 3 itens. Primeiro, a evolução dos mundos, a evolução planetária. Quando Francisco Cândido Xavier fez a psicografia do livro A Caminho da Luz, ditado pelo Espírito de Emmanuel, logo no primeiro capítulo, ele vai dizer que quando a Terra se deslocava da nebulosa solar, Jesus, que teve como preocupação a harmonia do planeta Terra e cuidou junto com os engenheiros e arquitetos divinos, vai comentar que Jesus faz parte da pleiade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor do Universo, querendo trazer para nós que Jesus
é um dos espíritos puros. Outros espíritos puros, na mesma evolução de Jesus, ou quiçá até mais, controla todos os sistemas planetários. Jesus, segundo Leon Denis, é o governador planetário do planeta Terra. Portanto, nós vamos entender que todos nós que fomos criados simples e ignorantes, como está na questão 115 do Livro dos Espíritos, um dia chegaremos também no estágio evolutivo do qual Jesus estava quando esteve aqui conosco no planeta Terra. Se assim não fosse, Deus não seria justo, porque daria para um em detrimento do outro, ou seja, criaria espíritos puros e outros não. Então todos nós, um dia, assumiremos um planeta para também tomarmos conta e coordenar a evolução desse planeta. Se tivermos dúvidas sobre esse item, podemos procurar na questão 132 do Livro dos Espíritos, que vai dizer que nesse processo evolutivo, duas etapas são fundamentais. Primeira, que através das provas e expiações, nós possamos evoluir. E a segunda vai dizer que um compromisso nós temos de assumir, junto à criação divina, a nossa parte. Mas necessário se faz que antes de nós assumirmos um planeta, possamos cuidar primeiramente do nosso corpo. E muitas vezes não fazemos assim. Dormimos demais, dormimos de menos, comemos demais, comemos de menos, trabalhamos mais ou menos, ou seja, primeiro precisamos cuidar do nosso corpo, depois da nossa família e termos um trabalho junto à sociedade. Então, a lei do progresso está também contida no universo. A segunda parte que gostaríamos de destacar nesse momento é a evolução, o progresso das civilizações. Quem não lembra da civilização romana, dos gregos, quantas civilizações passaram e hoje nós temos os registros, os egípcios. E hoje, nos dias que vivemos, Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho, tem uma tarefa fundamental para que possamos divulgar o Evangelho de Jesus para todos os cantos do planeta Terra. Mas não só com discursos, mas principalmente com ações. E referimos-nos há pouco sobre o Papa Francisco por uma questão muito simples. Quem leu, e ainda quem não leu, e tiver a oportunidade ou faça, a leitura do livro Transição Planetária, psicografado por Divaldo Pereira Franco e ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, que vai dizer que nós passamos por esse período de transição planetária, aonde, segundo os estudos e registrado, Francisco de Assis é o responsável por conduzir essa transformação planetária a pedido de Jesus. Então, será que as coisas que nós estamos acompanhando são por acaso? Que o Papa Francisco, Francisco de Assis, essa casa bendita que tem como mentora Joana de Ângeles, que esteve com Francisco de Assis, em Assis, quiçá, como Clara, ou fazendo parte do grupo de Clarissas. Então, será que não existe uma ordem lógica para tudo que nós vemos e que acontece ao nosso redor? Sim, há toda uma programação. Há toda uma inteligência suprema cuidando de tudo o que acontece conosco e o que está ao nosso redor. Mas nem sempre observamos. E a terceira parte que nós queremos destacar nessa tarde é a nossa parte evolutiva. Segundo o Livro dos Espíritos, a partir da questão 522, que tem como título principal Pressentimentos, vai dizer que antes de nós reencarnarmos, nós recebemos do nosso fórum íntimo as principais etapas pelas quais nós iremos passar. E quando essa etapa tem um caráter marcante, vem como um insight. Não está escrito a palavra déjà vu ou déjà vu, mas é aquela sensação que nós temos como passamos por um determinado local e temos a sensação que nós passamos por aquele lugar. Ou quando conversamos com uma pessoa por 10, 15 minutos e temos a impressão ou a sensação que conhecemos essa pessoa por 10 anos, 20 anos e ficamos a refletir, quanto tempo eu vivi sem conhecer essa pessoa? Outras, porém, nós conversamos alguns minutos e já
transferimos a responsabilidade para o santo. O meu santo não bateu com o santo dessa pessoa. E o fato de nós não termos afinidade com a pessoa não significa que seja uma pessoa má. Nós só não temos objetivos. Nós não temos sintonia, mas não significa que seja uma pessoa ruim. Então, todas as principais etapas pelas quais nós iremos passar está registrada na nossa mente, na nossa consciência. O casamento, quando encontramos uma pessoa querida, quem não se recorda do primeiro momento em que encontrou a pessoa amada? Algo chamou a atenção, o olhar, a forma de se vestir, a forma de tratar a outra pessoa. Tantas pessoas estavam próximas, mas aquela pessoa nos chamou a atenção. Provavelmente, temos um compromisso com aquela pessoa. E nós precisamos tomar o cuidado, quando adentrarmos na vida de uma pessoa, qual a responsabilidade e o cuidado para não atrapalhar esse processo reencarnatório. Cada um de nós, sem exceção, tem uma programação reencarnatória personalizada. Eu tenho a minha e cada um de vocês aqui tem as suas. E essa programação reencarnatória feita pelos benfeitores espirituais ou pelos nossos mentores, que pode ser ou sim ou não, depende do nosso estágio evolutivo, pedimos algumas coisas em detrimento das outras. Só que nem sempre tudo aquilo que nós pedimos é concedido, porque nem sempre nós teríamos estrutura emocional para conseguir dar sequência a esse nossa programação reencarnatória. E essa programação reencarnatória foi desenvolvida para que saiamos dessa existência vitoriosos, não sobre os outros, mas sobre nós mesmos. E aqueles que convivem conosco, pai, mãe, filho, o esposo ou a esposa, eles fazem parte desse processo evolutivo e da programação reencarnatória nossa. Então deveremos agradecer a Deus, a Jesus e toda a espiritualidade por nos oferecer aquilo que era ou o mais importante para cada um de nós. Mas Allan Kardec, ao estudar essa questão, ele vai questionar os benfeitores espirituais. Mas essa impressão, esse insight, não certamente é um pouco vago, porque nós não lembramos esse momento que nós compartilhamos dessa programação reencarnatória. E na questão 523, ainda do Livro dos Espíritos, vai dizer: quando estivermos em dúvida sobre determinado item, não só espiritual, mas da nossa vida do dia a dia, mudar de trabalho, de emprego, fazer isso ou fazer aquilo, se tivermos em dúvidas, oremos para o nosso mentor, ou para Deus, o Criador, e Ele enviará um dos seus mensageiros, um de nós, como que está em O Livro dos Espíritos, referindo-se logo no início do Livro dos Espíritos, na introdução, que um desses mensageiros nada mais pode ser do que Sócrates, Platão, Santo Agostinho, São Luís, Paulo de Tarso. Pode ser que não diretamente um deles, mas um ou outro que faz parte desse grupo da pleiade desses espíritos. Então, a todos os momentos nós somos auxiliados. Mas mesmo assim, poderemos dizer, mesmo assim eu tenho dúvida. Aí, a partir da questão 525 do Livro dos Espíritos, vai dizer que o encontro entre duas pessoas que nós julgamos que pode ser por acaso, não é. A espiritualidade inspira uma determinada pessoa para que a mensagem possa chegar de forma clara até cada um de nós. Quantas vezes nós não vamos dormir em dúvida em um determinado assunto? O que eu faço? O que eu faço com o meu filho que resolveu seguir um caminho diferente daquele que eu dei a educação durante vários anos? O que eu devo fazer com a minha esposa, com o meu esposo, para que possa aceitar a escolha que eu fiz religiosa ou de uma determinada doutrina? E a espiritualidade vai encontrar uma pessoa que esteja em sintonia conosco para que possa levar essa mensagem. Aí no dia seguinte, ao acordarmos, ouvimos uma notícia, lemos um livro e um insight aparece em nossa mente. Ou um sonho que normalmente nós temos, uma determinada pessoa, e aparece aquele clique. Ou acordamos no meio da noite, na madrugada, e temos aquela ideia genial, que vai mudar. Quantas pessoas acordam às 3 horas da madrugada e ficam revoltadas? Alquinta de Oliveira, quando acordou às 3 horas da manhã e começou a ler um livro de Augusto Cury, ele teve um insight.
Que interessante. Se Augusto Cury pegasse o capítulo desse livro e fizesse um livro, ele contribuiria muito com a sociedade e com a criação dos jovens dos dias de hoje. E assim ele fez, passou um e-mail para Augusto Cury. Passados-se alguns meses, ele estava em Congonhas, no aeroporto, e viu na livraria o livro de Augusto Cury com o título do capítulo que ele tinha sugerido. E para surpresa dele, quando ele estava lendo, na dedicatória estava: dedico esse livro a um grande palestrante que o Brasil tem, Alquinder de Oliveira, que ao acordar às 3 horas da manhã, me passou o e-mail e me deu uma grande sugestão. Então, todos nós temos os insights e nem sempre nós percebemos esses insights. Portanto, a nossa programação reencarnatória foi feita para que possa dar certo. Então, a lei de progresso, ela está nos mundos, nas civilizações e também no nosso processo evolutivo. Na questão 540 de O Livro dos Espíritos, no penúltimo parágrafo vai dizer que o anjo de hoje foi o átomo de ontem. E o átomo de hoje será o arcanjo de amanhã. Esse processo evolutivo, todos nós evoluímos. Como espírito, jamais podemos regredir, podemos estacionar, mas jamais deixaremos de evoluir. Só que essa evolução, ela acontece de duas formas, a intelectual e a moral. Percebemos que a Terra está bem evoluída na parte intelectual. Celular, tablet, tantos equipamentos eletrônicos que ajudam-nos e às vezes nos atrapalham. O Facebook, por exemplo. Às vezes as pessoas postam coisas no Facebook sem perceber que ao registrar ali no local onde ela está, se uma pessoa com uma intenção não muito boa, saberá onde a pessoa está, naquele determinado momento. Conhece a ficha, porque ela tem foto, tem um parentesco e pode criar uma surpresa para aquela pessoa. Então, segundo Joana de Ângeles, toda tecnologia é importante, mas ela não é boa nem é má, mas é o uso do qual nós estamos fazendo. A exemplo da mediunidade. A mediunidade não é boa, não é má, mas é o uso que nós estamos fazendo da mediunidade. Estamos utilizando a mediunidade para ajudar as pessoas, para amenizar os sofrimentos, ou para tentar dar avisos que muitas vezes não são. Os benfeitores espirituais não perdem o seu tempo dando conselhos que não têm utilidade. Eles dão um insight para cada um de nós. Então, tenhamos cuidado com todas aquelas informações que chegam até nós. Devemos passar pelo crivo da razão. A lei de progresso, ajudar-nos a entender muitas coisas que ainda não compreendemos. E para que nós possamos seguir essa lei de progresso, necessário se faz que tenhamos compreensão do Evangelho de Jesus, que é a parte moral, a outra asa da evolução. Quem já não leu, quantos líderes que nós tivemos na humanidade com uma inteligência invejável, mas uma condição moral questionável. Adolfo Hitler, uma inteligência que todos admiravam, mas a sua parte moral muito questionável, porque nós sabemos o que ele fez com a humanidade. Então, precisamos tomar muito cuidado naquilo que nós estamos pensando e o que nós estamos realizando, para que a razão e a emoção possam estar equilibradas, para que nós possamos ser, na vida das pessoas, criaturas melhores. Jesus acolhia todas as pessoas que iam ao seu encontro, não questionavam. Quando a mulher é pega em adultério e é levada até Jesus, os doutores da lei perguntam: Senhor, sabemos que é um enviado de Deus. E o que devemos fazer com essa mulher pega em adultério? Porque a lei diz para que nós apedrejemos até a morte. E o mestre, o que diz? E Jesus, sabendo que era algo ali para colocar em contradição, nós conhecemos o que ele respondeu: atire a primeira pedra quem nunca pecou. Joana de Ângeles aprofunda esse entendimento e vai dizer que o homem desenvolve mais o ânimos, e a mulher a ânimas, a parte psicológica. E vai dizer que naquele momento que essa mulher é levada a Jesus, o lado ânimas, o lado mãe de Jesus prevalece. E ele olha aquela mulher como a sua filha. Cadê aqueles que te condenavam? Não estão aqui. Todos foram embora. Eu também não te condeno. Vá e não tornes a pecar.
Quando Joana de Cusa, que hoje conhecemos como Joana de Ângeles, no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, vai ter uma conversa fraterna com Jesus, vai dizer que o seu esposo, o procurador de Cusa, não respeitava a conduta dela religiosa e relata tudo o que acontecia na sua família. Jesus ouve atentamente até dizer para ela: Joana, se o seu esposo não a compreende, compreenda-o você. Se ele não a ama, ama-o você, porque você tem o maior entendimento. Mas, Senhor, será que se eu não o abandonar, e ele não poderá ficar numa reflexão e seguir os teus passos, os teus caminhos, talvez não seja melhor para ele o meu abandono? Jesus ameaça um sorriso e diz: Joana, o que você está dizendo tem sentido, mas ainda não é o seu momento. Volte para casa, cuide do seu esposo, ser fiel até o fim. E é isso que Joana de Cusa faz. Volta para o lar, cuida do esposo, tem um filho. Depois de 2 anos, o seu esposo vem a falecer e ela começa a passar por dificuldades. E resolve cuidar dos filhos de outras mães que não tinham condições de cuidar dos seus filhos, para cuidar do seu filhinho. Até, de uma certa idade, ser levada para o circo de Roma e ser colocada num poste em frente do seu filho. E naquele momento ela começa a refletir sobre a conversa que teve com Jesus. O seu filho começa a gritar: mãe, abjura de Jesus, não está vendo que nós seremos queimados? E ela lembra daquele momento que Jesus está crucificado e a sua mãezinha ao pé da cruz, sabendo que nada Jesus tinha feito, João Evangelista e Maria de Madalena também ao lado, começa a lembrar de que Maria não fez nada a não ser orar e estar presente, e pede para que o filho cale-se. Lembrando da conversa de Jesus, chega o malfeitor para colocar o fogo aonde ela estava, e ele diz: mas esse Jesus só ensinou vocês a morrerem? Não, ensinou também a te amar e a te perdoar. Nisso ela sente as chamas pegar no seu corpo e um leve toque de uma mão no seu ombro, dizendo: Joana, agora sim, venha comigo. Quem será que estará nos esperando no mundo dos espíritos quando partirmos dessa existência? Francisco de Assis, Chico Xavier, Allan Kardec, Bezerra de Menezes? Dependerá da nossa conduta, de como nós tratamos as pessoas que convivem conosco. Quando caiu aquele avião, o avião da Gol, um esposo de uma aeromoça, no dia seguinte, foi no mural da empresa e colocou uma mensagem que dizia mais ou menos assim: ai, se eu soubesse que ontem seria a última vez que meus olhos iriam olhar você. Eu teria velado o seu sono à noite, ter acompanhado e apreciado tão bela quanto você é. Ai, se eu soubesse que ontem seria a última vez que meus ouvidos iriam ouvir a sua voz. Eu teria pego um gravador, um celular, gravado a tua voz, porque dia após dia eu pudesse recordar da tua voz. Ai, se eu soubesse que ontem seria o último abraço, o último adeus. Eu teria te abraçado tanto e o dito o quanto eu a amo, o quanto você é importante para mim. Do dia que eu a conheci até hoje, eu vivo os melhores dias da minha vida. Nós saberemos qual é o dia que nós estaremos despedindo das pessoas. Joana de Ângeles vai dizer que viver é a arte de dizermos adeus. Estamos dizendo adeus a esse momento. Amanhã já dizemos, à tarde faltam poucos minutos. E à noite? Será que poderá ser o último adeus e conviver com aquelas pessoas que estão conosco? De fazer uma ligação para o nosso pai, para a nossa mãe? Trabalhamos no Grupo Espírita Seara Fraternidade, no Santuário do Amor, e o Formiga, do Perseverança, um dia estava lá para passar por um tratamento. E as pessoas sabem que ele faz psicografia, traz mensagens dos entes queridos. E ao lado dele, a pedido da Glorinha, as pessoas vinham e falavam: será que eu posso deixar o nome do meu parente para ele trazer uma mensagem? Não, hoje ele não está recebendo mensagens. E observei o número de pessoas que vinham pedir mensagens. E fiquei a refletir. Será que quando esse ente querido que agora está no mundo espiritual estava em casa, no outro cômodo da casa, será que ele convidava para ir às brasileiras tomar um lanche, para passear pelo parque, conversava com o filho, dava atenção? Porque nós ficamos, às vezes, das 7 horas da manhã
às 2 horas da tarde, esperando uma mensagem do ente querido. E às vezes não ficamos 10 minutos conversando com o filho ou com o esposo. Ficamos no iPod, iPod, a isso, aquilo, e esquecemos nossos entes queridos. Deveremos amar as pessoas como se não houvesse amanhã, disse Renato Russo. Nós estamos amando as pessoas ou armando uns contra os outros? Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Estamos realmente amando a uns aos outros, respeitando as pessoas, ou querendo que as pessoas sigam a nossa cartilha? Então, o processo evolutivo e a lei do progresso está na lei primordial, o amor. Como asseverou João, Deus é amor. Deveremos exemplificar o amor de Jesus, o roteiro seguro, o modelo mais perfeito e o guia que Deus ofereceu para cada um de nós para que possamos seguir de modelo. Só um pastor, só um rebanho. Todos nós somos filhos de Deus. Não é pelo rótulo, se eu sou espírita, se eu sou católico, protestantes, budistas ou umbandistas, mas por nós estarmos amando uns aos outros. Nenhuma ovelha que o Pai me confiou se perderá, porque eu as conheço uma a uma, e quando elas ouvem a minha voz, elas vêm até mim. Nenhuma das ovelhas, nenhum de nós nos perderemos. Deus nos alcança através de várias formas, de vários jeitos, mas nós precisamos estar na sintonia. Precisamos que o telefone toque de lá para cá, mas precisamos estar pelo menos próximo do telefone. Então, se mesmo assim, nas dificuldades do dia, lembremos de Jesus. Vinde a mim, todos vós que andais cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. E se as dores, as aflições insistirem na nossa dor, na nossa vida, lembremos o salmista Davi, no Salmo 23. O Senhor é o nosso pastor. Ele jamais nos faltará. Deitar-nos faz, Senhor, em verdes pastos. Guie-nos por águas tranquilas. Refrigere a nossa alma. Ainda que andássemos pelo vale da sombra da morte, não temeríamos mal algum, porque a tua vara e o teu cajado nos consolam. Prepara, Senhor, uma mesa frente aos nossos supostos inimigos. Unge a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice de amor transbordará. Certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão em todos os dias de nossas vidas e habitaremos na casa do Senhor por longos dias. O Senhor é o nosso pastor, Ele jamais nos faltará. Que assim seja.